Bom, primeiramente aí, boa noite a todos. Como vocês estão? Prontos para a nossa próxima aula da semana? Espero que sim. Vamos lá. Para quem não me conhece, né, a gente mais nada, né? Quem me conhece, meu nome é Matheus, né? Sou psicólogo. Estou aí gravando esses vídeos, né? Inclusive mostrar para vocês como é que funciona a terapia comportamental, né? Os psicoterapeutas que trabalham nessa linha teórica, tá certo? Para quem aí é o primeiro vídeo que está assistindo, né, sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores, onde a gente mostra, né, desde a parte da introdução da TCC, né, até agora, que tem os vídeos de agora, né, que é modificação das crenças. Nas aulas anteriores a gente na anterior, né, a gente conversou, a gente deu início, né, a nossa aula sobre esse capítulo, né, da modificação das crenças. Já começamos a introduzir, né, esse conteúdo, né, já entramos, já conversamos também nossa primeira estrutura, né, primeira técnicas que os psicólogos, né, dentro dessa abordagem trabalham, né, para ajudar os pacientes nessa modificação dessas crenças disfuncionais. Né, nessa aula de hoje, a gente vai dar entrada na nossa segunda técnica que a gente vai trazer hoje, que seria a reestruturação. Na reestruturação, né, a gente pode, né, desenhar na mão um quadro para ajudar o paciente a monitorar e a reestruturar as evidências que parecem apoiar as evidências disfuncionais. E aí eu trago algum exemplo, né, para como a gente faz isso na prática. O exemplo é de uma psicoterapeuta, né, Judite, junto com o seu paciente. Vamos lá. Primeiro, né, a psicoterapeuta pergunta, né, então foi difícil, né, para você vir para a terapia e também, né, falar com o seu supervisor no abrigo do sem teto, né, devido à sua crença de se eu pedir ajuda, né, isso mostra que eu sou incompetente, não um fracasso. Não é isso mesmo? O paciente responde, sim. Com isso, né, a psicoterapeuta pergunta novamente, né, agora que já discutimos sobre isso, né, como você se vê? Vê isso, né? Aí o paciente responde, né? Se eu pedir ajuda, não sou incompetente. Com isso, a psicoterapeuta ela vai perguntar novamente, né? Você não pareceu convencido. Quem sabe você quer expressar dessa maneira. Pedir ajuda quando eu preciso é um sinal de competência? O paciente lhe responde sim, né? O psicoterapeuta ela vai perguntar novamente. E o quanto você acredita nessa ideia agora? Aí o paciente responde muito. O psicoterapeuta ela pergunta novamente, né? Você estarei disposto a fazer um quadro, né, no qual registrasse as evidências de que você inicialmente apoia a ideia de que é incompetente? Você te responde que sim. Com isso, né, a psicoterapeuta vai perguntar novamente, né, então, você pode contrapor isso, né, com uma perspectiva mais realista, a qual podemos chamar de visão alternativa ou reestruturação, ou algo assim, né? Qual é o nome que você quer dar? Aí o paciente responde, eu gosto da reestruturação. Pois bem, né, com isso, né, a psicoterapeuta ela desenha um quadro, né, pedindo que seu paciente pense em um outro item que pertença ao quadro e ele escreva. Ele concorda, né, com um item para um plano de ação em continuar a preencher o quadro em casa. Né? Então, Judite alerta ele dizendo que, a princípio, pode ser difícil pensar em uma reestruturação, mas que eles podem juntos, né, preencher o lado direito do quadro, né, em sessões posteriores, pedindo que ele também, né, que ele mantenha esse quadro na sua frente durante as sessões para que ele possa fazer crescer quando o tópico que estiverem discutindo for relevante para a sua crença nuclear negativa. Certo? Em seguida, Judite sugere ao paciente um plano de ação, né, para ajudar a reforçar uma nova crença adaptativa.
falando, né? A primeira, ela pergunta, né? A primeira pergunta que Judite faz ao seu paciente seria, né? Além disso, será que você poderia ficar atento a outras situações nessa semana em que poderia aceitavelmente, né, pedir ajuda? Isso é, vamos imaginar que você acreditar de 100% na sua nova crença de pedir ajuda. É plausível, né? É um sinal de competência. Consegue pensar em alguma outra coisa agora? O paciente responde: bem, ontem eu tentei trocar uma lâmpada, mas não consegui. Eu ia continuar tentando, mas suponho que poderia pedir ajuda ao meu vizinho. Com isso, a psicoterapeuta pergunta: perfeito. Né? Primeiro, ela elogia, né? Ela reforça esse comportamento. Né? O mais importante, né? A gente reforçar quando a gente está construindo essas crenças, fazendo, né? Essa modificação junto com o paciente, né? Dessas crenças disfuncionais. É importante que o psicoterapeuta ele sempre valide, né, o esforço do paciente, né, de você estar querendo mudar, de você já estar com outras, pensando, né, em outras possibilidades, né. Se você puder pensar em outras oportunidades Azoi para pedir ajuda, poderia fazer isso? O paciente, ok. Com isso, o psicoterapeuta ela pergunta, indaga, né? E quando pedir, não deixe de dar a si mesmo um crédito enorme, né? Porque estará fazendo uma coisa difícil, algo que vai contra a sua vontade, né? Vai contra as suas crenças, né? Centrais, mas que é muito, muito importante, né? A gente dá esse crédito, né? Dá sempre, poxa, consegui, que legal, né? Sempre se está se motivando a sempre dar passos mais largos, né? Conseguir cada vez mais modificar esses pensamentos, né? Cada vez mais modificar esses comportamentos e nesse caso, né? Buscar ajuda, nesse caso desconstruir essa ideia de que pedir ajuda, né? É sinal de incompetência, né? Nem sempre, né? Aí já começa a desconstruir essa ideia. Depois de introduzir um quadro de evidências e de crença adaptativa e o quadro de estruturação de crença negativa, você pode consolidá-los na folha de exercício de mudanças de crenças. Nossa próxima técnica que a gente vai conversar é experimentos comportamentais. O que isso quer dizer? Pois bem, né, como com os pensamentos automáticos você pode ajudar o paciente a elaborar testes comportamentais para avaliar a validade de uma crença. Experimentos comportamentais, quando apropriadamente planejados e executados, podem sim modificar suas crenças de um paciente com mais força que as técnicas verbais, né? Tanto no nível emocional quanto no nível intelectual. Agora a gente traz um exemplo como a gente faz isso na prática, né? Pois bem, a pergunta, né? Parece que essa crença de se eu pedir ajuda aos outros, eles vão me criticar, o atrapalhou essa semana? O paciente responde sim. É por isso que eu não pedi para o meu vizinho, né? O psicoterapeuta pergunta novamente. E o quanto você acredita nisso? O paciente responde, não sei muito. O psicoterapeuta pergunta novamente, né? Bem, você veio me pedir ajuda. E na verdade, não é. Eu não critiquei, não é? O paciente responde, não, é claro que não. Mas esse é o seu trabalho, ajudar as pessoas. O psicoterapeuta indaga novamente, é verdade, mas seria útil descobrir se as outras pessoas, em geral, são mais como eu ou não. Você poderia descobrir, né, de você pedir ajuda e não ser julgado, né, de você sim poder pedir ajuda, não, isso não significa competência, né? Isso significa que você não tem habilidade, né, para fazer uma determinada função, né? Você nunca fez, né, essa determinada função, claro que você não vai ter habilidade, né, para fazer essa determinada função que você nunca fez. Então, o pedir ajuda nesse caso não significa
100%, né, que eu sou incompetente, né? Mas como ele já tem essa crença, né, disfuncional de incompetência, de você pedir ajuda, ser incompetente, já tem aquela crença, né, de desamparo, né? Então você tem essa ideia, né, de pedir ajuda, de eu não fazer sozinho, de eu não descobrir sozinho, de eu não ir fazer sozinho, mesmo errando, né, mesmo é, né, não fazendo a funcionalidade correta, né, mais proveitoso, digamos assim, né, entre muitas aspas, né, proveitoso para mim, né, para a minha personalidade, né, para o meu minha mente em si, né, do que eu chegar lá, eu não sei fazer isso, me ajude aí, né, eu não sei fazer essa função aqui no trabalho, me ajude aí, né? Então eu tenho essa dificuldade nesse sentido, né? Então essa técnica comportamental, né, experimentos comportamentais também ajuda aí o paciente a desconstruir essas crenças aí disfuncionais. Com isso o paciente vai responder, né? Eu teria que lhe pedir ajuda, né? No caso dessa pergunta que a psicoterapeuta fez anteriormente. Pois bem, na parte seguinte, né, a psicoterapeuta vai investigar que pedir ajuda ao vizinho, pedir ajuda às outras pessoas seria um bom experimento comportamental. Tá? De você começar, o sujeito começar a ir junto com o paciente, né, o psicoterapeuta junto com o paciente, desconstruindo essa crença, né, que para o paciente traz mais malefícios do que benefícios. Né? A psicoterapeuta ela vai perguntar, né? Ok, podemos falar sobre o seu vizinho? Que evidências você tem que ele seria crítico se você pedisse ajuda para trocar a lâmpada? O paciente responde, bem, ele é um cara gentil. Acho que não iria me criticar. O psicoterapeuta com isso, ela vai perguntar, ele já o ajudou antes? O paciente responde, sabe, quase tinha me esquecido disso. Mas sim, houve uma vez em que meu neto trouxe um cachorro dele que acabou fugindo. Meu vizinho nos ajudou na procurar e, na verdade, foi ele quem o encontrou. Com isso, a psicoterapeuta vai e pergunta, né? Ele pareceu ser crítico? O paciente responde, não, ele pareceu feliz por ajudar. Com isso, o psicoterapeuta vai perguntando novamente, no intuito de mostrar ao paciente as perguntas, né? Tem o intuito de mostrar ao paciente, né, que essas crenças, né, não são verdade 100%, né? Então começa a desconstruir e ver outras possibilidades, né, mais reais, mais verdadeiras de se ser, né, de você agir de forma mais funcional possível, né? Com isso a psicoterapeuta vai perguntando novamente, né? Então, quem sabe ele também poderia não criticar agora. O paciente vai e responde, não, acho que não criticaria. Não sei porquê, não pensei nisso. A psicoterapeuta indaga novamente, né? Bem, acho que a sua depressão ainda está lhe afetando. O paciente responde, né? Acho que vou bater na porta dele hoje, depois do jantar. Aí com isso, né, a psicoterapeuta dá sempre no final, tá vendo? O paciente ele teve um start, né? Ele começou, percebeu que ele poderia pedir ajuda, né? Veio aquele insight, né? Então, com esse insight, o psicoterapeuta ele sempre essa iniciativa, né? Ele sempre evidencia, né? Sempre motiva, sempre valida esse esforço, né? Então, sempre e sempre elogia, né? Bom pelo esse insight, que bom que você percebeu, né? Esse movimento que a gente está querendo fazer, né? Podemos acrescentar isso no seu plano de ação, né? Na sequência, na psicoterapia discute com seu paciente, né, sobre como a EB poderia lidar com a situação, caso o visão fosse crítico, né, perguntando: e então, você evitou de pedir ajuda para mais alguma coisa porque pensou
que seria criticado é que é uma estratégia compensatória, né? Do tipo, e se isso acontecer, né? E se ele for grosseiro, né? E se ele for crítico, né? O que a gente pode fazer? Então, dá ao paciente repertório cognitivo para enfrentar, né, as possíveis dificuldades, as possíveis dificuldades em si, né, de você percalços no caminho, né, de se ele for crítico, né, se ele for ignorante, se ele, né, eu tenho uma carta na manga, né, eu tenho um repertório cognitivo para, ok, isso é a opinião dele, bola para frente, né, então é importante também quando o paciente está junto com o seu psicoterapeuta, né, o paciente está nessa fase de identificação, né, motivação e modificação, né, motivado para modificar essas crenças disfuncionais, é preciso que o paciente também tenha vários repertórios cognitivos para, se isso for verdade, né, quando a modificação em si, né, é feita, porque essa crença, né, não é 100% verdadeira. Então, assim, se o paciente nesse momento descobrir que essa crença que ele tem não é uma crença disfuncional, é uma crença verdadeira, protetiva para ele, a gente precisa ter um repertório cognitivo, né? Dar ao paciente um repertório cognitivo para, ok, isso é a opinião dele, bola para frente. Né? O que a gente pode fazer para não piorar a situação? Né? Isso é muito importante também. É muito importante, né, que os pacientes mudem seu comportamento, reduzindo sua evitação, entrando em situações que estavam evitando. Né? Caso contrário, né, não terão a experiência real de ter suas crenças refutadas. Nossa próxima técnica que a gente vai conversar, né, usando histórias, filmes e metáforas. O que isso quer dizer? O que essa técnica reflete? Né? Pois bem, você pode ajudar o paciente a desenvolver uma ideia diferente sobre si mesmo, encorajando a refletir sobre a sua visão de personagens ou pessoas que compartilham a mesma crença nuclear negativa que a dele. Né? Ao experimentar exemplos vividos com as crenças muito fortes dos outros são inválidas ou predominantemente inválidas, o paciente começa a entender que ele também pode, né, ter uma crença nuclear poderosa que não seja acurada. Maria, por exemplo, né, tinha certeza de que era má, né, pois sua mãe tinha sido física e emocionalmente abusiva com ela, com a frequência que lhe dizendo o quanto ela era má. Né? Para Maria foi importante refletir sua história, né, da Cinderela, né, em que uma madrasta perversa trata muito mal uma jovem sem que ela fosse culpada por isso. Nosso próximo técnica que a gente vai conversar hoje, né, é contínuo cognitivo. O que é essa técnica? Né? Essa técnica é útil para aqui, né, para modificar os pensamentos automáticos, né, e as crenças que refletem um pensamento polarizado. Né? Ou seja, quando o paciente vê alguma coisa em termos de tudo ou nada, um contínuo cognitivo ajudou ele, por exemplo, a ver que existe um meio termo entre um sucesso e um fracasso. Né? Ali eu trago um exemplo para exemplificar essa técnica, como a gente faz isso na prática. Pois bem, né, a psicoterapeuta ela pergunta, né, então, quando ele descobriu, né, que havia passado um cheque sem fundo, você pensou, só um fracasso. Podemos ver isso fica em uma escala, né, desenho ali numerado. Então, 100%, né, representaria alguém que é um completo sucesso. E 0% é alguém que é 0% bem sucedido. Ou seja, né, em outras palavras, um fracasso. Agora, agora onde você se localiza nessa escala? Né? O paciente responde, bem, estou quase sem dinheiro e não tenho um emprego real. Então, estou em 0. Ok. Com isso, a psicoterapeuta ela vai, interpreta, né, e pergunta novamente. No entanto, você é um voluntário. Mesmo que esteja deprimido. E você está procurando trabalho, certo?
O paciente responde, acho que sim, talvez esteja em 20%. A psicoterapeuta ela vai perguntar novamente. Há mais algumas pessoas que estejam entre você e alguém que absolutamente não esteja trabalhando? O paciente responde, talvez é aquele cara que eu conheço, Jemery. Ele trabalha o menos possível, né? Ele prefere relaxar e receber o seguro-desemprego. O psicoterapeuta pergunta novamente, ok, onde Jeremy se localiza nessa escala, né, que a gente trouxe para ele? O paciente vai e responde em torno de 20%, né? E o psicoterapeuta vai e pergunta, e você? Né? Em torno de 30%, o paciente responde. Mesmo, pelo menos eu estou tentando encontrar algum emprego, né? O psicoterapeuta pergunta novamente, e quando você trabalhava, como era a sua ética no trabalho? O paciente responde, eu sempre trabalhava muito, né? O psicoterapeuta pergunta novamente, vamos dar uma olhada em outra pessoa que nunca trabalha. Digamos que ele está sempre pegando dinheiro emprestado com seus familiares. Ele poderia trabalhar, mas nunca quer e nunca o faz. Esse é o tipo de pessoa que está em zero? O paciente vai e responde, né? Provavelmente. O psicoterapeuta pergunta novamente, né? E agora? E que tal uma pessoa que nunca trabalha, vive do dinheiro da família e até mesmo prejudica os outros? A gente responde, essa pessoa seria um fracasso pior. Né? Essas perguntas vai mostrando ao paciente, né, que nem sempre, né, ele está assim, sentindo o 0%. Né? Então, no início ele começa com zero, né, e depois ele vai melhorando. Né? Nem sempre você é um fracasso total. Né? Onde só eu que sou um fracasso, né? Todo mundo trabalha, todo mundo é 100%, todo mundo é funcional 100%, só eu que, né, dou trabalho, não sou um fracasso total, não sei fazer nada, né? Então, com essas perguntas, né, se a gente vai começando a perceber, né, que quanto mais a psicoterapeuta traz outras evidências, né, no intuito de o paciente observar e modificar, né, começar a desconstruir, né, essa crença disfuncional, mais o paciente ele vai começar a ter esse processo, né, verbalizar, né, fixar esse processo, né, de que essa crença ela não é 100% verdadeira, né, tem falhas, né, tem buracos, né, e que é possível ter outras possibilidades, né, outras formas de você enxergar esse processo, né, no caso de competência ou incompetência, né. Esse é um exemplo que a gente vai mais um exemplo que a gente está trazendo. Né? Como com muitas outras técnicas de motivação de crença, você provavelmente descobrirá que o paciente muda o seu pensamento no nível emocional e intelectual. Se suas emoções negativas, né, forem intensamente intensificadas na sessão. Se a angústia for baixa, por exemplo, você pode conseguir, né, alguma mudança, mas provável, né, que seja apenas um nível intelectual. E você pode, né, ensinar o paciente diretamente a usar esse tipo de técnica entre as sessões. E a gente finaliza, né, nossa aula por aqui. Né, a gente, na próxima aula, né, a gente vai conversar mais um pouquinho, né, de outras técnicas. Vamos trazer mais algumas outras técnicas. Né? Aí está aí meu e-mail. Né, esse e-mail é a forma que vocês têm para entrar em contato comigo. Né? Usufruam melhor forma possível, né? Fiquem à vontade para ir usar à vontade, né? Eu estarei aí à disposição para vocês, né? Para tirarem dúvidas, podem tirar dúvidas, sugerir novos vídeos, né? Eu estou aí à disposição, né? Para ajudá-los da melhor forma possível. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tenham entendido um processo, né? Mais algumas técnicas, né, que a gente trouxe para diálogo, né? Espero que tenha entendido, né, esse processo
e tenham uma ótima semana e nos vemos na próxima aula. Fui!